A dica número 1. A primeira coisa que você tem que fazer para encontrar boas oportunidades ou encontrar motivate sellers. O que são motivate sellers? São pessoas que elas estão predispostas a vender aquela propriedade mais barato do que ela vale realmente. E aí, para ela estar motivada, o mercado tem que estar de uma maneira onde ela não veja vantagem em colocar a propriedade no mercado. Então, por exemplo, hoje, num cenário onde as pessoas estão perdendo o trabalho, num cenário onde está todo mundo dentro de casa, num cenário onde ninguém pode trabalhar, é muito provável que em alguns mercados, ou se não todos os mercados, você tenha uma diminuição da quantidade de buyers buscando propriedades para comprar. Isso não significa que o mercado está em crise. Já fiz um vídeo falando sobre se é um mercado de seller ou se é um mercado de buyer, sobre inventário de propriedades. Ou seja, você pode ter, por exemplo, 2.000 propriedades no mercado, que esse é o meu mercado. Hoje a gente tem uma média de 2.000 propriedades de inventário no mercado, e você tem uma média de 5.000 pessoas buscando comprar casa, por exemplo. O que vai acontecer? Se cair de 5.000 para 3.000, ainda assim eu tenho 1.000 pessoas a mais do que propriedades disponíveis no mercado. Então isso não vai derrubar o preço da propriedade. Você teve uma diminuição na quantidade de pessoas buscando comprar as casas, entretanto você manteve a quantidade de vendas. Só que, se você tem uma diminuição das pessoas buscando comprar as propriedades, existe um motivo. E o motivo hoje é muito claro. Algumas pessoas elas estão inseguras de comprar propriedade financiada. Eu digo para morar, essas pessoas compram para morar, não estou falando de investidor. Essas pessoas têm uma certa insegurança de hoje financiar uma propriedade para morar, porque ela não sabe se ela perdeu o emprego dela ou não. Então ela pode segurar um pouco. Do outro lado, você tem pessoas que têm condições, que podem comprar, mas estão esperando ver se os preços vão diminuir para poder comprar mais barata a propriedade, só que eles se arriscam um pouco mais porque a taxa de juros hoje é muito mais barata do que vai ser daqui a 6 meses, um ano. Enfim, então quando isso acontece, nós sabemos que o ponto X da questão é a parte da instabilidade do trabalho. As pessoas não estão trabalhando, não estão recebendo recurso financeiro. Então, essa pessoa que tem uma casa fechada, por exemplo, ou que tem várias casas, se ela perdeu a fonte de renda dela principal, muito provavelmente essa pessoa ela vai se desfazer de 1 ou 2 imóveis para ela conseguir ter ali um certo recurso, um certo cash para poder se segurar em um momento aí de dificuldade. Então, a primeira dica que eu dou para você encontrar boas oportunidades ou encontrar talvez pessoas motivadas o suficiente ou motivate sellers para te vender propriedades abaixo do mercado é o seguinte. Dica número 1, busque pessoas que são donas de várias propriedades no seu nome pessoa física. Esse tipo de pessoa, você percebe claramente que ela não é sofisticada no jogo de investimento imobiliário. Porque todo mundo sabe, ou os investidores mais sofisticados, ou quem trabalha com investimento imobiliário sabe, que é a pior burrice você fazer investimento em casas no seu nome pessoa física. Você está expondo demais o seu patrimônio e você aí está deixando talvez de ter alguns benefícios tributários fazendo dessa forma essa estrutura. Então se você tem uma pessoa, por exemplo, tem 2, 3, 4, 5 casas, por exemplo, no seu nome pessoa física, essa pessoa, se ela tem alguma dificuldade financeira, por exemplo, ela está mais propensa a vender uma dessas propriedades para poder ter cash, para poder ter recurso financeiro, para poder aguentar uma situação mais difícil. E por ela ter várias propriedades no nome pessoa física dela, ela já está te dizendo que ela talvez não é tão sofisticada para a parte de investimento. Talvez ela não pense com a cabeça de investidor imobiliário aqui nos Estados Unidos. Talvez seja alguém que estava tentando entrar no mercado imobiliário, que ganhava bem, ganhava um bom salário, que tinha algum recurso lá no stock market e o que sobrava ou o lucro que tinha jogava tudo para construir um portfólio de locação, mas por algum motivo ela ainda não está entendendo exatamente como é que funciona o jogo de investimento imobiliário, porque senão ela não estaria com casa de nome pessoa física dela. Então essa pessoa ela tem uma probabilidade muito maior de poder vender essas propriedades, 1, 2 ou 3 propriedades, não sei, depende da situação financeira dela, por um preço muito inferior ao que você poderia comprar no mercado. Então essa é a primeira forma, a primeira dica que eu te dou para que você consiga aí pegar excelentes oportunidades.